Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Antes de mais nada, deixa eu pedir desculpas, né? Olha, gente, eu estou aprendendo aqui, não é brincadeira, é verdade, estou aprendendo e eu estou sozinho aqui, né? Não é culpa da máquina, não, a culpa é minha. Alguma coisa que eu fiz aqui, que eu não sei nem dizer o que é que eu fiz de errado, mas eu fiz alguma coisa de errado aqui que não gravou a imagem, só o som. Então eu peço desculpas, estou refazendo o mesmo trabalho, né, para mostrar para vocês, mas eu peço desculpas. Se tiver alguma falha, me perdoem, tá? Eu estou tentando fazer o melhor. Eu realmente não entendo nada, estou aprendendo a fazer tudo isso. Pode ver que os últimos vídeos não tem nem a capa, né? Porque eu não aprendi ainda, estou começando a aprender a fazer a capa. Então eu peço a vocês compreensão um pouquinho, me perdoem, porque realmente é até vergonhoso, né? Eu não saber, mas eu peço perdão, porque estou procurando aprender, fazer o melhor, né? Tá bom? Então desculpa aí que o outro saiu, só o áudio, eu apaguei o vídeo, não sabia nem apagar. Aí consegui descobrir, apaguei, né? E vou refazer agora, porque o assunto é muito importante, muito, tá? Presta atenção. O Mar Morto, é o primeiro terremoto pré-Messias, antes do Messias, né? Que o transformará em um jardim do Éden, tá bom? Existem profecias na Escritura que Deus muitas vezes... Eu aprendi isso há muito tempo, né? Não sei o caso de vocês, mas eu aprendi há muito tempo, já quando eu era criança. Eu aprendi que quando a terra treme, que Deus está olhando para a terra, ou, traduzindo em miúdos, existe um cumprimento profético acontecendo. Deus está dizendo algo. Tudo que acontece na natureza é Deus dizendo alguma coisa. É só estarmos atentos às Escrituras Sagradas e aos acontecimentos, que nós vamos entender exatamente a linguagem do Criador. Presta bem atenção nesse estudo, que é muito bom, é super interessante, é maravilhoso. Então tá aí, o Mar Morto, antes de ser o Mar Morto, como nós sabemos, era um lugar de muita vida, era cheio de peixes ali, aquela região, era uma vegetação tremenda, muito fértil, tanto que Ló, né, ou Lote, que é correto, né, que é sobrinho de Abraão, quando Abraão falou para ele escolher um lado para onde ele ia, que ele iria do lado contrário. Caso de brigas entre o pessoal dele com os de Abraão, né? Aí ele escolheu o lado de Sodoma e Gomorra porque ele viu o quê? Grande, fortíssima vegetação, muito fértil. Ele falou, estou bonito aqui, né? Eu vou criar os meus gados, vou prosperar bastante. Ele viu por esse lado. Abraão, então, foi para o lado do deserto. Deserto ele é sinônimo, é símbolo de sabedoria, de espiritualidade. Tá bom? Abraão escolheu muito bem. Tá? Então presta atenção. Um terremoto de magnitude menor, de 3,8, na quarta-feira, pode ter tremores secundários enormes, que trarão mudanças sísmicas, preparando a terra de Israel para a era messiânica. Traduzindo isso, a era messiânica é o reino de Deus, que é o reino eterno. Tá bom? O terremoto menor foi centrado na seção sul do Mar Morto, mas muitos israelenses relataram ter sentido seus efeitos em outras partes do país. Israel é simplesmente ativo, ok? Simplesmente ativo os terremotos. Por quê? Sismicamente falando, né? Israel tem terremoto sempre. Não é direto como alguns lugares, mas tem sempre terremotos. Agora, isso muitas vezes acaba confundindo pessoas que têm uma falta de entendimento, alguma coisa. Ele fala, mas o terremoto em Israel é normal, né? Não é que o terremoto é normal em Israel. É uma área
que tem uma falha geológica, eu vou ler aqui para vocês, e ali então é sujeito a terremotos. Mas existem terremotos proféticos que estão relatados na Bíblia, que já aconteceram e outros que estão acontecendo, vão acontecer. Então presta bem atenção. Nós temos que aprender a discernir o que é uma catástrofe natural ou o que é uma catástrofe profética, que está relatado já. Então, Israel ele é sismicamente ativo, localizado ao longo da linha da falha sírio-africana. Tá? Israel fica ali naquela falha, que corre ao longo da fronteira Israel-Jordânia, parte do grande vale de Rift. Esse vale de Rift é citado na Bíblia também, viu? Que vai do leste do Líbano até Moçambique, que é na África, né? Ali é tudo junto. Embora claramente traumáticos, os terremotos massivos em Israel estão profetizados. Massivo, que é aqueles grandes, gigantes, né? Que causam grandes catástrofes, estão relatados na Bíblia, o acontecimento deles. Então, para acompanhar o conflito multinacional Gog e Magog, que marcará o fim dos tempos, nós temos um grande terremoto. Olha bem, presta atenção nessa leitura aqui. Naquele dia, quando Gog põe os pés no solo de Israel, declara o Eterno, minha furiosa ira se acenderá, pois eu decretei em minha indignação e em minha ira ardente, naquele dia, um terrível terremoto cairá sobre a terra de Israel. Os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais do campo, todos os seres rastejantes que se movem no solo e todo ser humano na terra tremerá diante de mim. Montanhas serão derrubadas, penhascos tombarão e todas as paredes desmoronarão. Está no livro de Ezequiel, capítulo 38, versos de 18 até o 20. Então vocês viram aqui que existe esse grande terremoto marcante que vai acontecer em breve, tá? Quando da entrada de Gog nas terras de Israel. E não se esqueça que quando chega no capítulo 39 de Ezequiel, Deus fala da destruição total dos exércitos de Gog e Magog nos montes de Israel. Então é assim que eles entrarem. Será abalada a terra, eles morrerão. Não ficará nenhum para contar a história, como a Bíblia fala. Durante 7 meses se recolherá corpos. Então veja que é gigantesco esse número. Prevê-se que esses terremotos pré-messiânicos trarão mudanças topográficas em Israel. Terremoto tão gigante, tão grande, tão potente, que vai causar mudanças topográficas, mudança no terreno completo, né? Mesmo que Jerusalém seja mais de 3.600 pés mais alta do que o Mar Morto é considerado o lugar mais baixo do mundo. E é o lugar mais baixo do mundo mesmo, né? A capital da montanha fica bem perto do mar, tornando provável que um grande terremoto na fenda geológica ativa da Jordânia seria a fonte do terremoto que está profetizado para mudar drasticamente a topografia de Jerusalém no fim dos tempos. Presta atenção nessa profecia. Naquele dia, ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, no leste, e o Monte das Oliveiras se dividirá de leste para oeste, e uma parte do monte se deslocará para o norte,
e a outra para o sul, um enorme desfiladeiro se formará ali. Zacarias 14, 4. Vá sempre conferindo, viu? É importante. Também é concebível que um terremoto nas profundezas da água morta do Mar Morto, né, possa abrir fontes ocultas de água doce subterrânea, trazendo as profecias messiânicas de que a água fluirá para o leste de Jerusalém, para o Mar Morto, e essas águas amargas, que é águas salgadas, né, se encherão de peixes, e dos arredores do deserto estará repleto de vida. Ok? Então, aquela região do Mar Morto, existem as profecias que mostram que vai o quê? Florescer tudo ali. Plantas de todo tipo, frutos de todo tipo, inclusive com suas folhas para sarar toda e qualquer doença. Ok? Isso é importante gravarmos na nossa mente, porque isso está para acontecer e muita coisa já está acontecendo para nos alertar que já existem indícios do cumprimento dessa profecia, tá? Isso é importante. Presta atenção agora nessa leitura. Então ele me disse: estas águas fluem para a região oriental e descerão para o Arabá. E quando eles entrarem no mar das águas pútridas, as águas serão curadas. E acontecerá que toda criatura vivente com que enxameia, muitos, né? Para onde quer que os rios corram, viverá. E haverá uma grande multidão de peixes, porque essas águas são ali para que todas as coisas sejam curadas e vivam para onde quer que venha o rio. Ezequiel 47, de 8 a 9, que eu acabei de dizer. As folhas das árvores que nascerão ali serão para a cura de todo tipo de doença. Isso é profetizado, tá bom? A região altamente árida e sem vida alguma, nem sempre foi assim. A Bíblia descreve uma imagem muito diferente da região. Lot, que é sobrinho de Abraão, olhou para o vale, onde agora fica o Mar Morto, e viu uma região incrivelmente fértil e bem irrigada. E Lot ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que estava bem regada em todos os lugares, antes que o Eterno destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim do Eterno. Gênesis 13, 10. Então veja bem, antes da destruição de Sodoma e Gomorra e todas as cidades circunvizinhas, que eram 5 total, né? Então, antes dessa destruição, ali havia muita vegetação, muita vida, muita água. Era uma região riquíssima, ok? A Bíblia relata que a paisagem mudou quando a destruição de Sodoma e Gomorra, pelo fogo e enxofre, transformou o vale em um deserto, e um deserto de sal, salgado mesmo, né? Na verdade, as pessoas que visitam o Mar Morto hoje teriam dificuldade em imaginar um jardim na região árida. Qualquer pessoa que não tenha o conhecimento, se você fala aqui já foi um jardim, um lugar que tinha de tudo quanto é vegetação, qualquer pessoa não acredita. E vou dizer mais para você, aqui vai voltar a ser que nem um jardim, a pessoa vai rir de novo. Falei, isso é impossível, né? Embora seja impossível prever com certeza a atividade sísmica ou o terremoto, né? Os sismólogos, que são os cientistas, né? Alertam que a região está prestes a sofrer um grande abalo. Por quê? Pelos estudos que eles fazem, eles sabem quando está próximo de um grande terremoto.
e eles estão alertando para um grande abalo prestes a acontecer. Os sismólogos estimam que, de acordo com as estatísticas e a história geológica, a região deve sofrer um grande terremoto a cada 80 a 100 anos. O último grande terremoto foi em 1927 e registrou 6,2 na escala Richter, matando cerca de 500 pessoas. Outro grande terremoto está prestes a acontecer e não sabemos quanto de morte ele terá, mas que vai causar uma desolação muito grande. Em 2016, o relatório do Subcomitê de Preparação da Frente Interna do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do Knesset. Para quem não sabe, Knesset é o parlamento israelense, né? O Senado, a Câmara dos Deputados, entendeu? É chamado de Knesset. Afirmou que no caso de um terremoto de magnitude 7,5, cerca de 7.000 pessoas podem serem mortas. Outras 8.600 feridas e 377.000 desabrigadas. Além disso, o terremoto pode causar danos de cerca de 55 bilhões de dólares. Vocês entenderam que eles têm inclusive calculado, e a Escritura diz que Deus não deixa nunca os seus servos sem saber o que vai acontecer. As profecias estão relatadas na Bíblia, mas de tempos em tempos Deus revela e alerta a humanidade através dos seus santos o que vai acontecer. E Deus hoje está alertando o mundo que um grande terremoto vai acontecer ali, que as profecias do final dos tempos estão aceleradas propositalmente, como Deus fez antes do dilúvio. A população casava-se e dava em casamento, eram pornografias, sujeiras, imundícies de todo tipo que você imaginasse. Homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, mãe com filho. Seres humanos com animais, tudo que você imaginar de imundície, de loucura. A procriação havia inclusive reduzido por causa desse tipo de atitude. Uma loucura total. E a própria Bíblia, o próprio Jesus diz o quê? Que será como nos tempos de Noé. Casavam-se e davam em casamento. A turma pensa que casamento é aquela cerimônia. Não. Casavam-se e davam-se em casamento não é um cerimonial. O cerimonial é apenas um rito para dizer para as pessoas, olha, estamos autorizados a viver juntos e formarmos uma família. A família já abençoou, concordaram, estamos juntos, com autorização. Isso é apenas um anúncio. A vida íntima, sexual dos dois é que forma o casamento. Eu sempre, quando estou explicando para as pessoas, eu falo, cuidado. Com quantas pessoas você tiver relação sexual, com tantas pessoas, você se torna uma só carne. Porque a Escritura fala, deixará o homem seu pai e sua mãe, o primeiro passo. Segundo, unir-se-á a sua mulher. E o terceiro, e os dois tornar-se-ão uma só carne. A partir do momento da conjugação carnal, eles se tornam uma só carne. Então o que eu falo para a pessoa, cuidado. Não viva com a promiscuidade, porque isso, além de ser muito imoral, isso atrai a ira do Criador. E vai trazer consequências negativas na vida de todo mundo. Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração dos seres humanos, porque isso não é isso que o Criador quer, que o ser humano case e separe, como hoje estão fazendo. Por isso a pessoa tem que pensar bem no passo que vai dar, porque na hora que der esse passo, ele tem que manter. Existem casos esporádicos, nós sabemos disso. Deus permite também quando há certas loucuras no casamento, mas
temos que tomar todo o cuidado. A conjunção carnal é que torna uma só carne. E com quantas pessoas você se relacionar, com esse tanto de pessoa você se tornou uma só carne. Diante do Criador isso é muito grave. Isso é grave. Temos que tomar muito cuidado, porque senão participamos de tudo aquilo que se praticava nos tempos de Noé, que causou ira do Criador, e o Criador disse o quê? A terra se encheu de violência, eu destruirei o homem de toda a face da terra. Então, essa é a grande realidade. Deus hoje está nos alertando, encheu a taça está no seu limite, eu vou destruir todo o mal. Cuidado para você não ficar fora da arca. A arca é a escritura sagrada, é a palavra do Criador. Para você entrar nessa arca existem regras, e é a regra de vida que está escrito na própria escritura. Então nós temos que seguir essas regras. Não é fazer o que eu acho, a minha religião permite isso, a minha religião permite aquilo. Eu não quero saber o que a religião permite ou proíbe, eu quero saber o que a palavra de Deus me permite e o que a palavra de Deus me proíbe. Eu quero obedecer a Deus, a religião, ela tem que obedecer ao Criador também. No momento em que a religião cria regras que conflitam com as regras da Escritura, eu fico com as regras da Escritura. E Deus está alertando hoje. Eu abreviei esses dias, foi avisado há mais de 2000 anos atrás. O próprio Yeshua, Jesus, falou isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, não haveria salvação. Está aí hoje. Foram abreviados porque Deus falou, o pecado vai aumentar significativamente no final, e eu vou acelerar o fim, eu vou acelerar a redenção final. E eu vou tirar meu povo do meio de toda essa sujeira. Sai dela, povo meu. Sai da imundície, sai da mentira, sai do engano, sai da estupidez, sai do meio da loucura. Deus está nos alertando. E hoje nós vamos ver o mar morto florindo, o deserto florescendo, como diz a Escritura. Estamos vendo aí um processo de paz gigantesco. Ao mesmo tempo estamos vendo exércitos se arregimentando para destruírem. Deus está dizendo, eu vou fazer a terra tremer. Eu vou abalar os corações e as vidas. Está na hora de nos juntarmos com fé, com amor, dedicação, dobrar os nossos joelhos e clamarmos ao Criador, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu sei que falhei e muito, sei que ainda continuo falhando, porque sou um ser pecador, falho, fraco, preciso da tua misericórdia, preciso da tua mão me segurando. Buscar ao Criador com todo o coração, com toda a fé, porque os momentos se aproximam. Grande angústia virá sobre a terra, com muita prosperidade em muitos países. E muita gente se enganará, e achando que tudo isso são coisas naturais. Sim, quando acontece qualquer cumprimento de profecia, ele acontece com coisas naturais. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador de todo o universo. Tudo na natureza foi criado por ele. Então ele criou mecanismos para tudo. E ele usa os mecanismos criados por ele para cumprir a palavra dele. A palavra dele não volta vazia. Cumpre tudo o que determinou. Amém? O Eterno te abençoe e te guarde. Abençoe sua casa, sua família. Abençoe todos os seus amigos. O Eterno nos abençoe. Fica conosco. Ajude o canal a crescer. Abençoa para que a gente leve a palavra do Criador cada vez mais. E obrigado pelas aulas que vocês me dão. São maravilhosas. Shalom. Um forte abraço para todos. E até o próximo. E desculpem a falha do vídeo, viu? Foi eu que errei. Tá? Não é erro da máquina, o erro foi meu, dessa máquina aqui. Shalom, um forte abraço.